Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, já está acostumado, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa terceira teleaula da disciplina de História do Brasil Colonial. Vamos ao quadro para ver o tema da nossa aula de hoje, a escravidão, a mineração e a sociedade colonial. Como sempre, você já está acostumado, eu vou dividir a aula em três partes, em três grandes tomos, em três grandes divisões. Lembrando que nessa aula nós temos alguns assuntos bastante interessantes para trabalhar. A gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão, sobre especificamente as resistências que os escravos empreendiam. Vamos falar da sociedade colonial, principalmente no período da mineração. Vamos também flertar um pouquinho com a teoria, a historiografia relativa ao período imperial, ao período colonial, perdão. Vamos ao quadro. Então, na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a escravidão, mais especificamente a escravidão negra, as resistências dos escravos e alguns aspectos gerais do colonialismo. Colonialismo, ou seja, a prática engendrada pela coroa portuguesa na exploração do Brasil. No segundo momento da nossa aula, nós vamos refletir sobre as relações sociais que se desenvolveram no nosso território. Então, nós vamos pensar sobre como estava organizada a sociedade colonial, o quão complexa era essa sociedade naquele período. Na última parte da nossa aula, vamos falar sobre a mineração. Então, quando fala de mineração, especificamente no século XVIII, e suas consequências, as consequências tanto para Portugal como para o Brasil, entre aspas, que futuramente será uma colônia. É muito interessante pensar nesse período, principalmente nesse aspecto da sociedade. É muito comum que a gente caia naquele binômio de que a sociedade colonial era só formada por homens brancos, poderosos, portugueses, donos de terra, e os escravos africanos que sofriam os mais diversos tipos de violência e trabalhavam arduamente para sustentar esse país. Mas essa dualidade, ela na verdade não existe. Por quê? Você tem outros tons aí, outros coloridos nessa sociedade. Você tem homens livres pobres, pessoas que vieram de Portugal, muitos degredados que não tinham riqueza e estavam tentando se virar na colônia. Você tinha escravos de diversos aspectos, de diversas etnias, e indígenas escravizados também. Você tem as alforrias, então numa sociedade, homens negros que eram escravos, homens negros e mulheres negras que eram alforriados. Então toda essa relação social ela vai ser bastante complexa. E o auge dessa complexidade, ou se pelo menos na história, o momento que a gente consegue perceber melhor essa complexidade é na sociedade mineradora. Por isso que ela vai ser um dos focos dessa aula. Então espero que com esses três temas eu possa contribuir, ajudar na sua formação. Lembrando sempre o seguinte, participe das atividades, participe do fórum da disciplina e sempre vá um pouco a mais. Você vai perceber que nessa aula de hoje eu vou citar vários historiadores, várias pesquisas interessantes e eu coloco aqui uma citação. O tempo que a gente tem não dá para fazer muita coisa. Mas depois procure, leia os artigos, procure os livros, procure os autores para que você tenha uma formação cada vez melhor. Escravidão negra e resistência na América Portuguesa, a importância econômica da escravidão. Nós já trabalhamos em outros momentos que a escravidão não era importante apenas e tão somente pelo braço escravo, mas também tinha uma relação direta com a questão econômica. O tráfico negreiro era uma importante atividade econômica na colônia, tão importante quanto a cana-de-açúcar, a mineração ou mesmo a cafeicultura, aí já beirando o século XIX. Durante todo esse período, a escravidão em si ela é muito forte, ela é muito latente. Vamos ao quadro. Colonialismo. Então, de maneira geral, o colonialismo é a prática de dominação empreendida por reinos europeus, chamados de metrópoles, aos povos nativos da América, no caso, as colônias. Deixa eu voltar aqui. Segundo Caio Prado Júnior, que é um dos grandes historiadores do período colonial, no seu livro A Formação do Brasil Contemporâneo, ele fala que a colônia era fornecedora de matérias-primas à sua metrópole. O que isso significa? É aquela visão mais, não diria básica, porque nada do Caio Prado Júnior é básico, mas a visão mais comum. A metrópole enriquece extraindo tudo que ela pode da colônia, o famoso modelo de colônia de exploração. Esse pressuposto da colônia de exploração faz-nos chegar a uma outra consequência, ou melhor, a uma outra conclusão. Que conclusão era essa? Não há formação de capital na colônia.
Então, ou seja, a colônia é única e exclusivamente para exploração. A riqueza, o dinheiro, o grosso do que é produzido só vai para Portugal. Por que eu estou falando isso? Porque esse sistema colonial vai ser a base da formação do Caio Prado Júnior, mas vai ter outros historiadores que vão pensar um pouquinho diferente. Vamos voltar ao quadro? Vou fazer questão de escrever aqui. Então, segundo o modelo de pensamento do Caio Prado Júnior sobre a colônia, não havia acumulação de capital na colônia. Isso significa que não existia, por exemplo, a formação de uma elite colonial. Essa elite era única e exclusivamente aquela que vinha da metrópole. Essa é a visão do Caio Prado Júnior com relação ao sistema colonial brasileiro. Vamos ao quadro agora, a gente vai ver modelos um pouquinho diferentes. Esse historiador, João Luiz Ribeiro Fragoso, junto com outro historiador, o Manolo Florentino, vão criar a ideia de que, no livro, a acumulação e hierarquia na Praça Mercantil do Rio de Janeiro, de 1790 a 1830, eles vão contradizer aquilo que o Caio Prado Júnior dizia. Eles vão falar o seguinte, que primeiro, havia uma relativa autonomia da economia colonial em seu processo de reprodução frente à metrópole. O que o Fragoso e o Florentino vão dizer? Primeiro, se você sabe muito bem disso, todo o conhecimento histórico ele não é baseado em achismos, ele é baseado em consequências, ele é baseado em estudos e nas fontes que foram trabalhadas. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia nós vivemos um período de muito relativismo. Tudo se relativiza, tudo se questiona. Como cientista, como professor, como cidadão, a gente deve fazer questionamentos? Sem dúvida. Mas esse questionamento tem que ter uma base, ele não pode ser feito por achismos. Por que eu estou falando isso? Fragoso e Florentino, nos seus trabalhos, principalmente nesse livro Fragoso, ele vai dizer o seguinte, ele vai analisar novas fontes relativas ao estudo do Brasil colonial. E ele, através do estudo dessas fontes, ele vai perceber o seguinte, havia acumulação de capital na colônia. Nem tudo que era produzido aqui na colônia ia diretamente para Portugal. Então, aos poucos, como o próprio nome do livro já diz, vai se acumulando capital na colônia. A fiscalização no século XVI, no século XVII, ela não era tão rigorosa. Então, conseguia-se assim, aos poucos, ir criando um mercado nacional e criando uma pequena elite burguesa local. E essa pequena elite, posteriormente, vai ser aquela que vai comandar vários processos, inclusive o processo de independência do Brasil, né? Não chega ao ponto da famosa elite criouda que existia na América Espanhola e que comanda as independências, mas tem aí a sua certa similaridade. Então, ou seja, diferente do que o Caio Prado Júnior dizia, segundo Fragoso e Florentino, havia sim a acumulação de capital na colônia. É óbvio que a maior parte dos recursos ia para a metrópole, mas você tinha alguma coisa que ficava na colônia e isso muda de maneira bastante interessante a visão, a visão e a interpretação sobre como estava organizada a economia na colônia. Por isso é tão importante esse trabalho. Voltando ao quadro, então, segundo o Fragoso e o Florentino, existe acumulação de capital. Opa, falhou aqui, acabou a tinta. Na colônia. Essa é a grande diferença do pensamento deles. No próximo quadro, colonização europeia na América só teve sucesso graças à escravidão. Acumulação ou não acumulação de capitais à parte, a escravidão é o braço e aquilo que organiza a colônia. Esse texto é dessa historiadora aqui, Emília Viotti da Costa. Sempre que você quiser ler um texto que fala sobre a escravidão, que fala sobre o Brasil colonial, o texto de Emília Viotti da Costa é muito bem feito, é fácil de ser entendido e tem uma profundidade muito grande. Olha só o que ela vai dizer no texto da Senzala Colônia. Toda uma mentalidade senhorial e escravista se forjara durante os séculos de economia colonial. Toda uma mentalidade senhorial e escravista se forjara durante séculos de economia colonial. É um processo histórico da longa duração, lembrando lá do Fernando Brodel. Assim, o recurso ao trabalho livre não parecia necessário, quando o escravo provara até então sua eficácia. Nenhum motivo parecia existir para que se rompesse essa tradição.
Ou seja, o trabalho escravo no Brasil era uma tradição. Nem se pensava na possibilidade, nem se aventava a possibilidade de tirar esse trabalho escravo e de pensar num trabalho livre. Afinal de contas, esse trabalho escravo se tornou de maneira muito rápida, eficaz. Então, diferente, por exemplo, eu não gosto de fazer muita comparação, mas se você pensa na colonização da América do Norte, muito embora você tivesse uma região, a região sul, em que você havia a escravidão negra, que havia o sistema do plantation, em outros lugares você tem uma autonomia, você já tem o trabalho livre convivendo. Na colônia isso é muito pequeno. O trabalho livre era restrito a poucos profissionais, principalmente ligados, lá no caso da cana-de-açúcar, ao refino do açúcar, à qualidade desse açúcar, da mineração, alguns funcionários do governo. A grande maioria, a massa, 90 e tantos % dos trabalhadores, eram escravos. Então esse sistema colonial, escravocrata, forjado no trabalho dos negros e dos afrodescendentes, é uma força muito pujante da nossa colônia. E é óbvio, a gente não vai falar a partir do determinismo que a nossa sociedade, ou os problemas da nossa sociedade só advêm desse período, de maneira nenhuma. Mas você não passa durante quase 4 séculos de escravidão de uma maneira indelével. É isso que a Emília Viotti da Costa queria dizer na sua citação. Virou-se uma tradição. E essa tradição afastou outras iniciativas, como trabalho assalariado, como livre comércio, como incentivo a outras práticas econômicas, senão aquelas que seguiam os determinismos do mercantilismo, no caso do Brasil, o enriquecimento de Portugal. Escravidão negra e resistência na América Portuguesa, as resistências. A gente já flertou em outros momentos com relação a essas resistências que os escravos tinham à escravidão. É muito importante você trabalhar com essa questão da resistência porque, durante muitos anos na história do Brasil, essas resistências foram apagadas, foram menorizadas, foram colocadas para debaixo do tapete. E eu participei de um exemplo claro disso. Há uns anos atrás, participando de um projeto aqui da universidade, nós analisamos registros de diários, aqui a gente está falando de diários de classe, de livros de classe, de escolas da década de 70, na nossa cidade, no caso. E analisando esses registros, o que a gente percebia? Você via lá o diário do professor, então ele anotava os conteúdos, os temas, aquilo que ele estava trabalhando. É óbvio que esse registro escrito, não necessariamente ele é igual àquilo que o professor fazia na prática, mas aparece muita coisa. Nesses registros, e depois comparando com livros didáticos da época, falava-se sobre a escravidão, mas era assim, um parágrafo, uma página do livro. A escravidão. De 1530 a 1888, os negros foram trazidos como escravos no Brasil. Em 1888, a princesa Isabel libertou os escravos. Ponto. Era só isso. Então dava a impressão que os escravos ficaram esperando, coitadinhos, 400 anos, a princesa Isabel dar vontade de libertá-los. A gente sabe que não era assim, a gente sabe que existia muito mais complexidade e que os escravos lutaram sim com as armas que eles tinham e muito para conseguir a liberdade, para conseguir uma vida melhor. O problema, conforme a citação da Emília Viotti, é que eles estavam, com perdão da redundância, presos em um sistema de tradição e de escravidão muito forte, muito bem engendrado. Vamos ao quadro. Coloquei essa citação aqui do João José Reis e do Eduardo Silva, Negociação e Conflito, a Resistência Negra no Brasil Escravista, o livro da Companhia das Letras, de 1989. Esse trechinho, é lógico, está sendo transcrito de uma carta de reivindicação de escravos que estavam fazendo uma greve. Professor, escravo fazia greve? Sim. Escravo fazia greve. Muitas vezes ele sabia que ele não ia conseguir a liberdade, mas pelo menos ele negociava. Dá uma olhada para você ver que interessante. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Então ele já chega falando para o seu senhor de uma maneira bem tranquila. Se o meu senhor também quiser a paz, há de ser nessa conformidade, se quiser estar, pelo que nós quisermos a saber. Então perceba, olha como é que esse começo da reivindicação é uma greve, e os escravos estão fazendo uma reivindicação para o seu senhor. Perceba como eles estão humildes. Meu senhor, a gente não quer guerra, a gente quer paz. Se o senhor quer paz também, por favor, atenda a nossa reivindicação. Então eles colocam numa posição subordinada, até porque ele sabe que ele não está em posição de negociar nada melhor, mas mesmo assim ele tenta, ele reivindica, ele está lutando. Está lutando com as armas que ele tem dentro do sistema que ele lhe é imposto. Voltando ao quadro.
Em cada semana, nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós, não tirando um desses dias por causa do dia santo. Então, ou seja, tirando o dia santo lá o domingo, a gente quer 1 ou 2 dias para fazer a nossa roça, para cuidar da nossa casa e assim por diante. A estar por todos os artigos acima, tem mais artigos, eu acabei retirando aqui, tá? E a conceder-nos estar sempre de posse de ferramenta, estamos prontos para servirmos como dantes, porque não queremos seguir os maus costumes dos maus engenhos. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei impactado com essa última frase. Ele faz uma reivindicação. A gente quer 1 ou 2 dias nossos para a gente fazer a nossa roça. Afinal de contas, eles tinham que plantar também. Não era só trabalhar para o Senhor, senão eles não tinham nem alimentação direito. Mas esse final me choca, porque ele fala, olha, nós não queremos seguir os exemplos dos maus engenhos. O que é o exemplo do mau engenho que o escravo está dizendo aqui? Engenhos em que há revoltas constantes, greves. Existiam vários casos, vários relatos de escravos que conseguiam se organizar, que fugiam da senzala, entravam na casa grande e matavam toda a família do senhor de engenho. E olha a mentalidade desse escravo. Ele tá meio que ele luta, mas ele compreende o sistema. Ele compreende que ele não vai acabar com a escravidão sozinho. E na cabeça dele, o mau engenho é o engenho que se revolta demais. Ele quer só trabalhar em paz. Então é um misto de resistência com resiliência, com um pouco de ressignificação da sua condição. Então por isso que a história é fabulosa, e quando a gente pega um documento histórico desse para analisar, a gente percebe a riqueza dessas nuances que existiam nessa sociedade. Um escravo que faz greve, que sabe que não vai alcançar a liberdade, mas que quer pelo menos uma melhor condição de vida, e reconhece que os engenhos que estão lutando com mais velocidade contra a condição de escravidão são os maus engenhos. Olha que estranho e que complexo e que interessante essa situação. Voltando ao quadro. Agora uma citação do Rafael de Bivar Marquesi no texto A Dinâmica da Escravidão no Brasil, Resistência, Tráfico Negreiro e Alforria. Ele vai dizer o seguinte: um dos episódios de resistência escrava mais notáveis da história da escravidão no Novo Mundo. Ainda que estimativas das fontes dos historiadores sobre o número total de habitantes divirjam bastante, de um mínimo de 6.000 a um máximo de 30.000 pessoas, não há como negar que as comunidades palmarinas, ou seja, Quilombo de Palmares, dada a extensão territorial e a quantidade de escravos fugitivos que acolheram, tornaram-se o maior quilombo da história da América Portuguesa. Então, o Quilombo dos Palmares, pura e simplesmente o maior quilombo da história da América. Essa divergência de números, ela é constante e ela nunca vai chegar a um acerto. Você não tinha um censo, por exemplo, para mapear as pessoas que estavam em Palmares. Então eles falam de 6 a 30, de 5 a 30. Vamos pegar a perspectiva menor. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas no nosso país, no Brasil de hoje, é um povoado, é uma cidade pequena. 30.000 pessoas ainda é uma cidade pequena, mas um pouco mais estruturada. Mas isso mostra o quê? Não era por um acaso. Palmares não durou pouco tempo. As estimas falam que durante o século XVII, Palmares pode ter durado perto de 100 anos. Então não é qualquer coisa, não é qualquer revolta. Palmares é um símbolo da condição de luta dos escravos pela sua situação, né? Escravos que se aquilombaram. Não significa necessariamente que ele era o único quilombo. Você tinha centenas de quilombos espalhados no Brasil todo. E até hoje a reivindicação desses territórios quilombolas esbarra em burocracias de governo, não só do governo atual, mas de vários outros. Então é um símbolo e é uma força e uma demonstração desses escravos que lutavam por uma condição melhor. Voltando ao quadro, fiz questão de colocar um mapa para a gente entender um pouco melhor onde estava aqui Palmares. Então nós vemos aqui o mapa do estado de Alagoas, divisa aqui com Pernambuco, né, Maceió, a capital, para cá. A União dos Palmares seria mais ou menos essa região aqui de fronteira entre Alagoas e Pernambuco. Então, daqui saíram muitas das cerca de 20 expedições lançadas contra o Quilombo dos Palmares. A cidade era uma espécie de retaguarda para os atacantes, né? No caso, Porto Calvo. Imagina, mais de 20 expedições, não foi qualquer coisa, né? Zumbi foi morto na Serra Dois Irmãos, que corta o atual município de Viçosa. O líder negro foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Daí, dessa data, 20 de novembro, o feriado da Consciência Negra, que a gente tanto debateu na aula anterior. A Serra da Barriga...
A Serra da Barriga, onde o Quilombo dos Palmares existiu durante quase 50 anos, fica um município chamado hoje de União dos Palmares. A revigoração, a rememoração de eventos históricos como esse serve para que a memória dessas pessoas não seja perdida. A história ela é feita de continuidades, de permanências, e esses símbolos históricos, locais, monumentos também ajudam a contar uma história. O esquecimento, o apagamento do Quilombo dos Palmares, da luta das comunidades quilombolas, da resistência contra o feriado do dia 20 de novembro, demonstram que essa situação de racismo, de falta de consciência de classe, de compreender o passado do Brasil, de rememorar nossa história, infelizmente ainda está longe de alcançar um patamar de civilidade, de consciência de classe, até mesmo de cidadania no âmbito geral da palavra. Mineração e as transformações na colônia, estruturação e consequências. De início, a colonização do Brasil, principalmente no século XVI, é uma colonização muito costeira. Você tinha dificuldades, como a Serra do Mar, que em alguns lugares era bastante difícil de ser transpostas. Você tinha conflitos constantes com os indígenas. No Nordeste, a colonização prosperou mais, principalmente por conta da produção da cana-de-açúcar e todo o comércio com relação a isso envolvida. A descoberta de minérios no Brasil, ela foi tardia, já no finalzinho do século XVII. Alguns documentos falam em 1687, 1693. Essa data precisa não é importante. O importante é saber a aproximação no final do século XVII. Posteriormente à mineração, você tem uma série de consequências, como principais o adentrar nesse território, a interiorização da colonização e a formação dos primeiros centros urbanos do Brasil. Muito embora já estivesse cidades do Nordeste ligadas à produção e o escoamento da cana-de-açúcar, a própria atividade econômica açucareira pressupõe grandes fazendas, grandes latifúndios. A mineração não necessariamente, principalmente na região de Minas Gerais, região bastante acidentada, com muitas cadeias de montanhas. Por isso, a acumulação de pessoas, a aglomeração de pessoas nesse período torna-se interessante e demonstra aí a viabilidade desses centros urbanos. Vamos ao quadro. Segundo Boris Fausto, que é um autor que eu cito e uso bastante, a descoberta de ouro, então, no final do século XVII, na região primeiro de Minas Gerais e depois em Bahia, Goiás e Mato Grosso. Estou pegando aqui a localização dos estados atuais, tá? Então, a citação do Boris Fausto é o seguinte: durante os primeiros 60 anos do século XVIII, chegaram de Portugal e das Ilhas dos Atlânticos cerca de 600 mil pessoas, em média de 8 a 10 mil pessoas anuais. Então, ou seja, durante o século XVIII, o século forte da mineração, o número de portugueses e de aventureiros de diversas regiões que vinham ao Brasil aumentou exponencialmente. A população do Brasil mais do que dobra nesse período, Só lembrando, falando do Brasil, me referindo à colônia, aquela licença poética por conta do nosso estudo. Então, isso que seria o Brasil, que era a colônia portuguesa na América, tem a população mais do que dobrada nesse período. É uma verdadeira corrida do ouro, é uma febre do ouro, todo mundo quer vir para poder prosperar. É óbvio que o governo português sabia disso e o rigor colonial, o controle sobre a colônia nesse período aumenta exponencialmente. O governo português enriquece muito com a mineração, com o ouro que vinha do Brasil, e aquela ideia da acumulação de capitais da colônia e do começo da formação de uma elite, que futuramente seria uma elite brasileira, também tem início nesse processo. Então, por isso, é uma das partes mais interessantes a ser estudada na história do Brasil, especificamente no período colonial, é o século XVIII, Minas Gerais, as cidades históricas e tudo que isso proporcionou com relação à nossa colonização. Voltando ao quadro. Há um deslocamento, então, do centro econômico da colônia. O símbolo desse deslocamento é a reordenação da capital, que deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro a partir de 1763. Isso porque o Rio de Janeiro consistia no principal porto de escoamento dessa extração aurífera. A formação, então, do primeiro centro urbano brasileiro, com as cidades históricas, Ouro Preto, São João del Rei, Mariana e por aí vai. É um estilo a integração de várias regiões da colônia através do comércio.
o comércio chamado comércio de intraprovincial, o comércio de diversas regiões do Brasil, principalmente com as monções, as grandes expedições que saíam do interior, principalmente de São Paulo, para levar víveres para a região de Minas Gerais. A febre do ouro era tão grande que o governo português, em diversas ocasiões, ele tem que estabelecer cotas, metas, para que as pessoas produzam alimentos. Olha que coisa básica. Todo mundo queria só trabalhar na extração aurífera. Então havia comércio, né? Vinham escravos da região Nordeste para o Sudeste, para a região de Minas Gerais. Afinal de contas, o auge da mineração também tem relação com uma certa decadência da produção do açúcar. A produção do açúcar nunca acabou, mas ela diminui consideravelmente no século XVIII. Então, escravos do Nordeste para essa região de Minas Gerais, víveres e mais produtos, alimentos, roupas, medicamentos que vinham da região Sudeste, principalmente da região de São Paulo, do interior, e que também iam para Minas Gerais. Então, esse comércio intraprovincial também cresce muito no período da mineração. Voltando ao quadro. Então, há um aumento do controle colonial, para evitar o contrabando, para evitar que esse dinheiro que estava circulando na colônia não fosse para a metrópole. É criada a Intendência de Minas, as casas de fundição, o quinto, a derrama e a captação aos impostos. De 1708 a 1719, a famosa Guerra dos Emboabas e a instituição de juntas de julgamento e do cargo de ouvidor. Então vamos falar de cima para baixo. A Guerra dos Emboabas é a guerra entre os paulistas e as pessoas que vinham de diversas regiões para fazer a exploração de ouro na região das Minas Gerais. De ouro, diversas pedras preciosas. Os paulistas se sentiam os donos do território porque eles fizeram a descoberta das primeiras jazidas, mas entraram em confrontos com os emboabas. O que é um emboaba, professor? O emboaba é a maneira pejorativa que os paulistas chamavam os estrangeiros, aqueles que não eram paulistas. E nesse conflito, os emboabas acabaram vencedores e muitos dos paulistas que tinham ajudado a fazer a descoberta de ouro foram expulsos da região. Posteriormente, no segundo momento, com a instituição das juntas de governo e a organização da produção aurífera, o governo português determinava as datas, determinava as pessoas que iam cuidar de cada datas, como que se organizado. Você tinha um rigor sobre o controle da produção muito grande. As casas de fundição nada mais eram do que um controle. Era proibido na colônia circular o ouro em pepita ou em pó. O ouro tinha que ser fundido, derretido, fazia-se as barras e ele era um ouro quintado. O que é o quintado? Já retirava o 20% do imposto que seria do governo português. Então você tem uma organização, um olhar, um rigor colonial muito grande. Essa sociedade que surge da mineração também vai ser uma sociedade bastante interessante, bastante complexa. Aquelas contradições com relação à colonização, à sociedade, né? Negros livres, negros escravizados, homens livres pobres, homens brancos milionários, tudo isso vai ter uma dimensão maior no período colonial nas Minas Gerais. Voltando ao quadro. Vamos falar um pouquinho agora sobre consciência social na nossa primeira situação-problema. Por que é importante para o desenvolvimento de nosso país debater políticas de ações afirmativas como as cotas, por exemplo? Esse debate de cotas ele é muito antigo, né? Não é de agora, você tem pelo menos de 15 a 20 anos que o debate de cotas afirmativas ele é feito na nossa nação. Qual que é a tentativa ou qual que é o princípio que justifica as cotas? É uma reparação histórica. Se você pega a história da escravidão no Brasil, nunca nenhum governo fez um programa no sentido de tirar essas pessoas da margem da sociedade. Ah, professor, hoje em dia o negro ele não é marginalizado. Ele sofre preconceito, e isso é um preconceito histórico. Imagine lá um mundo de 1888 para 1889, fim da escravidão. Você acha que em 1889 os escravos foram convidados a ir para as escolas, foram feitos programas para que eles tivessem uma alimentação sadia ou que tivessem moradias? Não. Eles foram totalmente marginalizados, muitas vezes proibidos de frequentar locais públicos, proibidos de frequentar as escolas. Então, esse processo se arrastou durante todo o século XX. Demorou muito tempo para que os negros do Brasil tivessem o mesmo acesso à saúde, educação, segurança, a lazer, que era a condição que os outros brasileiros, mesmo mais pobres, também deveriam ter.
Como não pode se voltar no tempo, não dá para voltar no tempo e refazer esse processo, a cota racial, né, de diversas formas, de diversos mecanismos, funcionaria como uma compensação. A política de cotas ela não deve ser perene, ela deve ser por um tempo. Então, nos próximos 20, 30 anos, eu vou facilitar o acesso dos negros e afrodescendentes às universidades, a concursos públicos, para que a discrepância social que existe no Brasil entre brancos e negros seja equiparada com o tempo. E quando eu percebi que essa discrepância social atingiu um nível mais interessante ou não seja tão gritante, essas cotas são retiradas. Então a cota não é para ser para sempre, a cota ela é um mecanismo de compensação histórica. E o que acontece é essa questão da compensação histórica ser tão questionada. Se hoje em dia não existe nenhuma escola no Brasil que negre a matrícula de uma criança negra por ela ser negra, nós temos que compreender que a nossa sociedade, a nossa realidade atual não é a mesma de 60, 70, 80 anos atrás. Então, por isso essa compensação ela é necessária. Voltando ao quadro, ainda no Problematizando, os resultados da estrutura desigual da sociedade escravocrata ainda são perceptíveis em todos os aspectos mais elementares das vidas dos brasileiros, né? Várias vezes em sala de aula, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, a gente sempre tem um questionamento. Professor, a gente vê aquelas imagens lá das favelas, principalmente no Rio de Janeiro, e a gente vê que grande parte da população é negra. Por quê que a maioria da população que mora numa favela do Rio de Janeiro é negra? Tem relação com a história, tem relação com o período da abolição da escravatura, que coincide posteriormente com a reforma Pereira Passos, o processo de favelização do Rio de Janeiro. Essa população que era uma população mais humilde, que não tinha para onde ir, acabou subindo o morro e constituindo favelas. Então essas pessoas muitas vezes moram numa situação ruim não porque elas querem, mas porque elas foram empurradas a isso à sociedade. E fazer com que as pessoas hoje em dia entendam essa complexidade de relação social é o nosso desafio enquanto professor, principalmente da área de humanas. Por isso a gente tem que ter bastante cuidado ao analisar, ao problematizar esse tipo de situação, fazendo com que as pessoas compreendam que esse processo histórico, né, fim da escravidão, início da república, exclusão social, ele não ficou preso no passado, ele traz consequências para nós até os dias atuais. Voltando ao quadro, as políticas afirmativas não podem ser vistas como permanentes. Elas têm que ser analisadas dentro de um contexto histórico. Já falei isso para você várias vezes. Toda vez que nós conseguimos fazer uma contextualização histórica sobre qualquer tema, o entendimento, a compreensão da importância daquele fato ou daquilo que está acontecendo, torna-se muito mais fácil. Muitas vezes as pessoas não têm esse domínio da história que o profissional da história tem, que o professor da história, que o historiador tem. Então cabe a nós, né, também com esse período com essa quase obrigação de conscientização, mostrar para as pessoas, olha, por que tem cota racial? Se você olha hoje em dia, parece que é um absurdo, mas vem cá, olha a contextualização histórica, olha como que eram as existências da escravidão, olha como que foi o processo de abolição. A princesa Isabel não aboliu a escravidão por bondade, você tem um processo histórico imbuído. Como que foi a vida desses descendentes, desses escravos, nas 2, 3, 4 primeiras décadas pós-abolição? Será que eles tinham condição de acesso mesmo a tudo aquilo que o Estado oferecia para todas as pessoas? O que o Estado oferecia naquele momento? Então tudo isso tem que ser problematizado, contextualizado, para que a gente tenha uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa e uma sociedade que não discrimine mais. Toda vez que a gente nega o racismo, que a gente nega a discriminação, a gente está ajudando a perpetuar essa situação que é tão complexa e, infelizmente, pejorativa na nossa sociedade. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação. Por que a riqueza gerada pelo ouro não proporcionou um desenvolvimento duradouro para Portugal? Portugal retirou muito ouro do Brasil e mesmo assim não se constituiu como uma potência nos séculos posteriores, né? O auge da mineração no século XVIII, século XIX, Portugal já está em crise, já está em decadência. O que aconteceu? O que deu errado? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa pergunta, por que esse ouro que foi tirado do Brasil não gerou riqueza para Portugal? Talvez um dos problemas é porque Portugal não percebeu a mudança econômica que estava acontecendo naquele período. Que mudança era essa? Na virada ali do século XVIII para o XIX, né, até antes, na verdade, a gente tem uma mudança com relação ao panorama econômico mundial. O metalismo, né, o mercantilismo deixa de passar, de ter tanta importância e nós começamos a ter uma economia de capitalista propriamente dita. Desde o meados do século XVIII, com a Revolução Industrial e todas as proporções que ela trouxe, você tem uma mudança com relação ao perfil econômico, o perfil do capitalismo no mundo. E Portugal não acompanhou isso. Ou a descoberta do ouro no Brasil fez com que Portugal ainda ficasse presa a uma herança mercantilista, enquanto outros países considerados potências no mundo, principalmente Inglaterra e França, já direcionavam seus rumos para aquilo que virou a economia de mercado, a economia de bem de consumo, a economia capitalista propriamente dita. Então isso ajuda a explicar por que Portugal, mesmo tendo tanto recurso financeiro, né, o ouro que vinha do Brasil, não conseguiu posteriormente se constituir como uma grande potência nessa nova visão, ou melhor, nessa nova organização do capitalismo mundial. A mineração e as transformações na colônia, estruturação e consequências, parte 2. Então a gente já falou um pouquinho sobre a estrutura da colônia, sobre a organização, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais essas discussões relativas a como que a mineração e como que os reflexos dessa mineração transformaram, modificaram o panorama da colônia no Brasil. Vamos ao quadro. O panorama da colônia, óbvio que é no Brasil, né, gente? A sociedade mineradora, então, tinha vários atores sociais interessantes. Havia mineradores, grandes negociantes de escravos de outros produtos, advogados, padres, médicos, fazendeiros, artesãos, burocratas, militares. É uma sociedade bastante plurificada naquele período. Uma vida social e uma vida citadina muito intensa. E um exemplo dessa vida disputada citadina muito intensa é as disputas entre as irmandades religiosas e o grande incentivo que havia à arte barroca. O que é isso? Quem é de Minas Gerais, quem conhece Ouro Preto ou as demais cidades da região, vai poder pensar de uma maneira muito melhor. Quem nunca conheceu essa região, faço voto que conheça. Se você